Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de agosto, estamos no sábado, celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. A leitura do Evangelho é de Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o dia em que Jesus se transfigurou no monte diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. A liturgia da palavra nos fala do significado deste acontecimento. O que a transfiguração significa em si mesma? Qual é sua importância para a fé cristã? A transfiguração revela para nós quem é Jesus Cristo. Ela possui um valor em si mesma como um fato miraculoso pelo qual se nos revela quem é Jesus. Neste momento, o véu que encobria o mistério de sua pessoa é como que retirado. Por detrás de suas origens humildes, de sua pobreza, da insignificância de seus meios, se esconde verdadeiramente a glória do Filho eterno do Pai. Os discípulos não ficaram imunes às dúvidas em relação a Jesus. Quase todas as pessoas e as instituições daquele tempo se voltaram contra ele. Jesus foi acusado de falso profeta, de herege, de possesso, de charlatão. Ora, diante de tudo isso se levanta a pergunta: com quem está a verdade? Com a minoria, Jesus e os discípulos, ou com a maioria da sociedade e da religião daquela época? A transfiguração desfaz todas as ambiguidades. É o próprio Deus do céu que se pronuncia em favor de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o sempre. Diante deste homem fraco, contestado, nos encontramos diante do próprio Filho de Deus, que visitou o seu povo para o libertar. A fé dos apóstolos e a nossa sai fortalecida, porque o escândalo da insignificância histórica de Jesus é superado. Vemos a glória de Deus, a lei e os profetas que dão testemunho de Jesus. Qual é o significado da transfiguração para Jesus? A transfiguração tem um sentido para o próprio Jesus. Jesus estava vivendo um momento de crise, provocado pela sua própria pregação, pelas suas atitudes, pela sua vida. A primeira fase do ministério público de Jesus tinha se caracterizado pelo entusiasmo, pela reação positiva do povo, dos apóstolos. Na medida, porém, que ia ficando claro o que Jesus queria com o anúncio do reino, uma crise começou a se armar. Por quê? Jesus pregava um reino
que era a transformação total do homem e do mundo, mediante a conversão radical de um novo tipo de relacionamento com Deus, Pai de infinita bondade, e com todos, irmãos. Não era isso que o povo esperava. Eles ansiavam por um Messias libertador, queria instaurar um poder terrestre. Ora, Jesus não aceitou esse tipo de messianismo, por isso ele foi ficando cada vez mais só. Nesse momento, Jesus se coloca em oração. É um momento importante, decisivo na vida de Jesus. É assim que nesse clima de crise, de tentação, mas também de oração, que o Pai se manifesta ao Filho. Jesus jamais quebrou a fidelidade ao seu Pai. Sofreu, mas assume aquilo que se revelou como vontade concreta de Deus. Seguir fiel, mesmo tendo que morrer rejeitado na cruz. A transfiguração significou para Jesus a certeza de que o Pai não o havia abandonado. Todos podiam tê-lo rejeitado, os discípulos podiam ter compreendido mal sua palavra. Deus, entretanto, confirmou a justeza das decisões de Jesus. A voz do Pai é clara: este é o meu Filho amado. Não somente os apóstolos, mas também Jesus sai fortalecido em sua fidelidade, em sua obediência ao Pai. Qual é o significado da transfiguração para os apóstolos? Para nós, os apóstolos guardaram viva a lembrança deste acontecimento. E os evangelistas nos transmitiram isto não apenas com a intenção de nos revelar o mistério da pessoa de Jesus, o Filho de Deus encarnado, nem somente para mostrar o apoio do Pai no meio das tentações de Jesus, mas também para comunicar uma lição. Qual lição? O seguimento de Jesus implica comungar de sua vida e também do seu destino. Seguir Jesus significa abraçar o reino de Deus e rejeitar o reino deste mundo, o pecado. Este seguimento inclui conversão, sacrifícios, rupturas. Mas o sentido de todo este empenho nos é revelado pela transfiguração. Na cruz de Cristo há ressurreição. Em todo sacrifício vigora uma redenção. E na morte por amor triunfa uma vida. Seguir Jesus não é só carregar a cruz, mas também ser glorificado, ser transfigurado nele. Eis a grande lição que se tira da transfiguração de Jesus.